Alguma vez já paramos para pensar em como o livro de Gênesis foi montado? Hoje, a gente vai fundo na sua arquitetura, tanto literária quanto teológica. Vamos descobrir juntos como Gênesis é muito mais que uma coleção de histórias. É uma narrativa divina pensada nos mínimos detalhes que nos leva de uma visão de toda a humanidade para o foco em uma única família. Para começar, é essencial entender que Gênesis não é um livro isolado, sabe? Ele funciona como o grande prólogo de toda a Bíblia. É a fundação, a base que arma o palco para tudo que vem depois. Os temas que a gente encontra aqui, a criação, a entrada do pecado no mundo, a primeira promessa de resgate, são os temas que vão ecoar por toda a Escritura. Então, nosso roteiro por Gênesis vai ter 5 paradas. Primeiro, o contexto do livro. Depois, a gente mergulha na sua incrível estrutura de funil. Na sequência, exploramos as duas grandes partes, a história primeva e a patriarcal. E para fechar, vamos entender como Gênesis já apontava para o futuro. Vamos lá então. Para a gente realmente captar a mensagem de Gênesis, precisamos fazer uma pequena viagem no tempo e entender o mundo em que essas narrativas nasceram. Bom, existe um debate sobre quem escreveu o livro. A visão tradicional aponta para Moisés, enquanto estudos mais modernos sugerem uma compilação de várias fontes. Mas, honestamente, o ponto central é outro. Não importa os detalhes da autoria. O que importa é que as tradições de Gênesis são muito antigas, com raízes profundas lá no 2º milênio antes de Cristo, no contexto do Antigo Oriente Próximo. E agora a gente chega ao coração da nossa análise. Vamos falar da estrutura de funil de Gênesis. Essa é a chave que destrava a compreensão do livro inteiro. Pensem nisso. A narrativa começa enorme, universal, falando de toda a humanidade. E aos poucos ela vai se afunilando, se concentrando, até chegar em uma única família. Essa estrutura não é um acidente, de jeito nenhum. Ela é um espelho do plano de Deus para a salvação. Ele parte do problema universal e caminha para uma solução particular. Em vez de algo impessoal, Deus escolhe entrar na história de forma íntima, se relacionando com pessoas de verdade. Essa estrutura de funil basicamente divide o livro em duas grandes partes. A primeira, que a gente chama de história primeva, lida com temas gigantescos, a criação do cosmos e o problemão do pecado, que acaba espalhando a humanidade. Já a segunda parte, a história patriarcal, vira o jogo. O foco muda para a solução de Deus, que é a aliança com uma família para começar o plano de redenção. Vamos mergulhar, então, na primeira metade de Gênesis. Os capítulos de 1 a 11 contam essa história dramática de um mundo que era perfeito, mas que se desfaz por causa da rebelião humana. É uma jornada do cosmos direto para o caos. Santo Agostinho, um gigante da fé, nos dá uma perspectiva incrível sobre a criação. Para ele, os dias não eram uma contagem de relógio, mas uma ordem lógica que mostrava a sabedoria de Deus. Ele defendia que a matéria, tudo que foi criado por Deus, é boa em sua essência. E a tal da imagem de Deus em nós é o que nos dá dignidade e a capacidade de ter um relacionamento com o nosso Criador. Uma ideia fantástica. Mas aí vem a queda. E mesmo no meio do caos e do julgamento, a gente encontra uma primeira semente de esperança. É nesse versículo, Gênesis 3,15, conhecido como o proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho. É a primeiríssima promessa de que, no futuro, a descendência da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. É um flash, um vislumbre da redenção que ainda estava por vir. E a partir da queda, a gente vê o pecado se espalhando como um vírus. A desobediência inicial leva à violência entre irmãos. Depois, há uma corrupção tão grande que resulta no dilúvio. E por fim, tudo culmina no orgulho coletivo da Torre de Babel. Cada passo é um degrau para mais longe do plano original de Deus. E essa frase de Babel resume tudo, não é? Façamos para nós um nome. Esse desejo de autoglorificação é o oposto da fé. É a tentativa humana de construir seu próprio caminho para o céu, de ser o seu próprio Deus. É nesse exato ponto que a história dá uma guinada de 180 graus. Em vez de mais um julgamento universal, Deus dá início a um plano totalmente novo. Uma resposta pessoal e particular ao orgulho humano. A promessa começa. E aqui está a resposta divina em contraste direto com Babel. Enquanto lá eles queriam fazer o nome para si, Deus chega para o homem, Abraão, e diz: Eu engrandecerei o teu nome. A grandeza não viria mais do esforço humano, mas seria um presente, um dom da graça de Deus recebido pela fé. É uma virada de chave fundamental. E essa promessa vai se desenrolando ao longo de 4 gerações. Começa com Abraão, o grande modelo de fé. Passa por Isaac, o filho da promessa, daquela cena fortíssima do quase sacrifício. Depois vem Jacó, que literalmente luta com Deus e se torna Israel, simbolizando a jornada do seu povo. E tudo culmina em José,
cuja história é uma aula sobre como a providência divina consegue transformar o mal em bem. A história de José é o ponto alto, o clímax teológico de toda essa saga. Ela nos mostra de forma clara como Deus é soberano e pode usar até as piores intenções humanas para tecer a sua tapeçaria de redenção. E essa frase de José para seus irmãos é uma das mais poderosas de toda a Bíblia. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Uau! Isso resume tudo. Aqui a gente vê a soberania de Deus agindo, usando o mal para cumprir seus bons propósitos. Mas a história de Gênesis não acaba nela mesma. Para a leitura cristã, o livro inteiro é um grande prenúncio do que ainda estava por vir. E para entender isso, a gente precisa falar sobre tipologia. Tipologia é basicamente enxergar as sombras que apontam para uma realidade maior. Pessoas, eventos, instituições em Gênesis, como Adão, o sacrifício de Isaac, o sacerdote Melquisedeque, até o dilúvio, são tipos. São como ensaios que encontram seu verdadeiro significado, seu cumprimento em Cristo e na nova aliança. São as primeiras pinceladas de uma obra de arte que só vai ser revelada por completo bem mais tarde. No fim das contas, fica muito claro. Gênesis não é só o primeiro livro. Ele é o prólogo indispensável. Sem ele, o resto da história bíblica simplesmente não faria sentido. E as lições que Gênesis nos deixa são para sempre. Um Deus bom que cria um mundo bom, uma humanidade que, apesar de feita a imagem dele, está caída, e um Deus fiel que não desiste, que inicia um plano de redenção que começa pequeno, com uma família, mas com um objetivo global. Sendo assim, Gênesis não é um ponto final. Muito pelo contrário. Ele abre as cortinas para o grande drama da redenção de Deus. Uma história que continua a se desenrolar por todo o resto das Escrituras. E Gênesis nos deixa com essa pergunta no ar. Se Deus consegue transformar o mal em bem logo no começo da história, o que isso nos diz sobre o poder dele para lidar com o mal em nossas vidas e no destino final de tudo? A resposta, claro, ecoa por toda a Escritura, nos convidando a confiar na soberania e na bondade desse Deus que tece a redenção mesmo no meio do caos.